Bom, relações entre a cinemática linear e a cinemática angular. Então, o que nós temos? Né? Nós temos a relação, ela é assim, ó. ΔS é o semiarco, ou arco, né? Num movimento de distância, né, do arco, tamanho do arco, no movimento de rotação em torno de um raio R, por exemplo. Né? Então, a gente tem aqui ΔS aqui, ó, S, esse tamanho aqui, ele é igual a R, que é esse raio, vezes θ, que é o ângulo que ele varreu aqui, ó. Tá? Então, se a gente quiser saber o S, é só multiplicar o R vezes o θ. Bom, dá pra gente derivar isso aí. ds é igual a R dθ. Né? Ok? O R é constante, não é isso? O R é uma constante, está sempre em relação a esse raio. Dividido por ΔT, a gente tem o quê? ΔS por ΔT, distância dividido por tempo, é igual a R dθ dt. Né? Ou, né, tem aqui, então ds dt, R dθ dt. Bom, eu não sei porque eu repeti isso aqui, mas tá tudo bem. Bom, aqui nós temos a derivada da distância pelo tempo é a velocidade linear, tá? A derivada do ângulo pelo tempo é a velocidade angular. Então, olha só. Depende do raio. Tá? Então, a velocidade linear é a velocidade que o cara está correndo aqui, ó. Ok? Então, quanto mais distante o ponto tiver, né, do centro, quanto maior a distância que ele tiver do centro, maior a sua velocidade linear, né? E do que um ponto que esteja aqui mais perto. Porque é vezes o raio, não é isso? Então, a mesma coisa, imagine duas pessoas, né? Uma correndo em volta aqui e outra correndo em volta aqui, ó. Né? As duas dão uma volta juntas. Só que olha a distância, que quem está fora vai andar mais do que quem está interno. Então, quem está fora vai ter que correr muito mais rápido. Né? Então, a velocidade linear de quem está mais afastado é muito maior do que quem está, a velocidade linear de quem está aqui dentro. Ó. Tá? Porque a distância que ele vai ter que correr para dar uma volta é menor. Né? Lembrando que eles têm a mesma velocidade angular, então eles dão uma volta ao mesmo tempo. Então, se eles demoram 10 segundos para dar uma volta, os dois vão demorar 10 segundos. Tá? Então, a velocidade linear ela está relacionada, é maior conforme mais afastado do raio. Tá? Ou, se você tiver a velocidade linear e quiser achar a velocidade angular, é só dividir a velocidade linear pelo raio, você acha a velocidade angular. Então, se eu sei a velocidade linear aqui, tá ok? E quero achar a velocidade angular, é só dividir por esse raio aqui, ó. Tá? Ok? Bom, o que a gente tem que lembrar que é importante? O ângulo aqui, gente, é medido em radianos. E radianos a gente não considera como unidade, tá? Rádio é só uma indicação. Então, a gente nunca vai usar 60 graus, tá? A gente vai usar π sobre 3 rádio, ok? Então, não vai esquecer, porque senão os exercícios darão todos errados, tá? Então, o θ é em radiano, tá? Então, faça uma regrinha de 3 para achar, né? Então, relações entre a cinemática linear e a cinemática angular. Então, a gente vai fazer igual a gente fez para velocidade, a gente tem também para aceleração. Observe agora que a gente tem duas acelerações, gente. A gente tem uma aceleração que a gente chama de centrípeta, que ela aponta para o centro aqui, ó. Tá? Se eu cortar essa cordinha aqui, o que acontece? Que essa massa ele vai para lá. Então, existe o quê? Uma força aqui apontando para o centro para segurar essa bolinha, esse corpo, esse ponto rodando sempre nessa direção, aqui nesse sentido, sempre circular em torno desse raio. Imagina você rodando uma cordinha com uma pedra na ponta. Tá? Você tem que fazer uma força na mão para segurar ele aqui. Agora ele pode ter essa aceleração e continuar sempre com a mesma velocidade angular. Então essa velocidade aqui, ó, ela pode ser zero. Né? A velocidade, essa aceleração... Então essa velocidade aqui, ó, ela pode ser zero. Né? A velocidade, essa aceleração... A velocidade angular for aumentar, né? Se a gente quiser que ele rode mais rápido, a gente tem que ter uma aceleração. Tá? Então aqui a gente tem duas acelerações. Uma aceleração que é tangente, que faz essa velocidade linear aumentar, ela sempre vai estar aqui tangente.
ela faz essa velocidade linear aqui aumentar, ó. Então, sempre vai estar tangente aqui, tá? E a gente vai ter uma aceleração radial, que a gente chama de aceleração também centrípeta, sempre apontando para o centro. A aceleração total é a soma dos dois, tá? Uma soma vetorial, tá, gente? Então faz Pitágoras aí. Bom, se caso, né, a velocidade for constante, a velocidade angular for constante, a gente não tem aceleração tangencial, a gente só vai ter aceleração centrípeta, tá? Ok? Então, ó, a aceleração tangencial, o que que ela é? É a derivada da velocidade no tempo, a taxa de variação da velocidade tangencial, ó, essa velocidade aqui, no tempo, tá? Lembrando que a velocidade pode ser R ômega, então a aceleração tangencial é R alfa, tá aqui, ó, tá? R alfa, então ela é proporcional ao AR também, né? Então, porque a gente tem uma aceleração angular que acelera todos os pontos, só que cada um vai ter que ter velocidades lineares diferentes. Para isso tem que ter uma aceleração linear diferente para que faça esse corpo girar, se for para ter um movimento acelerado, né? Aí temos também embaixo uma relação para aceleração centrípeta. Qual que é a aceleração centrípeta? A gente já viu lá no capítulo 3, na verdade, quando a gente estuda Física 1, né? A aceleração centrípeta é a velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio. Então lá você faz, né? Quem quiser voltar lá nos primeiros capítulos, acho que é capítulo 3, por que tem aceleração centrípeta, tem essa força? Porque mesmo esse vetor velocidade, mesmo esse vetor velocidade aqui, ó, tá? Sendo constante, então imagina que a gente não tenha uma aceleração tangencial, né? Então nós temos essa velocidade constante, só que ele é constante em módulo, tá, gente? Vetorialmente, o que acontece? Mesmo que ele tenha lá 10 metros por segundo, um módulo, o que acontece? Um vetor ele é composto de direção, sentido e módulo. Então se ele mantém o módulo o mesmo, né? Mas, como ele está girando aqui, em cada ponto aqui, ó, eu vou pintar só alguns, ele vai ter sua direção e seu sentido mudando. Para que tenha, né, que ele continue, para que tenha direção e sentido mudando, mesmo que continue com o módulo, né, o vetor velocidade muda. Para isso tem que ter uma força, né? Que é essa aceleração centrípeta. Essa aceleração centrípeta aqui que faz ele variar ou mudar, né, esses vetores, a direção e sentido desses vetores aqui. Tá? Então no movimento circular sempre a gente vai ter aceleração centrípeta ou radiana, tá? Radial. Agora, se a velocidade angular for constante, né, o módulo vai ficar sempre o mesmo e nós não vamos ter, então, aceleração tangente, tá? Ok? Porque a velocidade linear, naquele ponto, vai ser sempre o mesmo. E a velocidade angular vai ser sempre a mesma também em qualquer ponto, tá? Então, trabalhando aqui com a aceleração centrípeta, então, a gente tem que a aceleração centrípeta, então, né? A gente pode, como v ao quadrado, só que v, né? Ele R ômega, então substituindo os valores, a gente tem que a aceleração centrípeta é R ômega ao quadrado, tá? Então, nós temos a soma dessas duas acelerações, a soma vetorial nos dá a aceleração total do corpo em rotação, tá? Bom, voltando então à nossa pergunta inicial. Todos os segmentos das pás giratórias de um helicóptero possuem a mesma velocidade angular e a aceleração angular, ok? Então a gente considerou a velocidade angular constante e a aceleração angular, né? A gente vai ver aqui que vai ser zero, né? Bom, vamos lá. Olhando de cima, né, em relação a um ponto da pá, a hélice, quantas vezes maior é a velocidade escalar linear de um segundo ponto que esteja 2 vezes mais afastado do eixo de rotação? Então observa assim, ó, a distância que esse cara percorre seria 2π, 2r, né? Que agora tem 2r aqui. E a distância linear que esse cara percorre é bem menor.
Só que eles, o que? Esse ponto aqui, eles vão dar uma volta. Se esse ponto demorar 1 minuto, esse também vai demorar 1 minuto, que é a velocidade angular, né, é igual, tá? Então vamos ver aqui, ó. Então, a velocidade angular é a mesma, tá? Só que, como as distâncias são diferentes, as velocidades lineares deles vão ter que ser diferentes, ok? Então, V1, a gente viu lá atrás, velocidade linear 1 é a velocidade angular, que é igual para as duas, eu coloquei só ômega, vezes R1. R1, gente, é a distância de P1 ao centro. E V2 é a distância de P2 ao centro, tá? Mas nós temos que R2 é igual a 2R1, então, ou R2 é igual a 2R, não é isso? Que está o dobro da distância. Então, nós temos o quê? Que V2 é ômega vezes 2R. Então, V2 é quem? Nós não temos que V1 é ômega R1, então, temos que é igual a 2V1. Ó. Então, V2 é igual a 2 ômega R1, tá? Então, vai dar 2 vezes a velocidade. Então, 2 vezes maior vai ser a velocidade linear do ponto aqui do que aqui, ó. Tá? Então, nós temos uma velocidade no ponto 2 2 vezes maior do que no ponto 1. A velocidade linear, tá? Ok? A angular é a mesma. Né? Então, eles demoram o mesmo tempo para dar uma volta. Ok? Joia? Que a hélice, né, tem que ela roda a pá inteira. Tá? E a aceleração? Já para a aceleração linear, né, a aceleração linear, que seria a tangente, né, que é R d ômega dt, não é isso? É a variação, ou R alfa, né? Mas como o ômega a gente considerou constante aqui, né, ela não varia com o tempo. Então a aceleração tangencial é 0. Ele não tem aceleração tangencial. Ele tem aceleração centrípeta? Tem. Né? Então, a aceleração radial é igual a R ômega, não é isso? Dá pra gente olhar aqui qual que é a aceleração radial. Olha lá, R ômega ao quadrado. Dá pra gente achar a aceleração centrípeta. Mas a linear, que é a tangente, é 0. Tá? Então, uma questão que parecia difícil, não é tão difícil. Né? Bem tranquilo até. Bom, temos mais um exemplo aqui para terminar. Então, um CD gira do repouso até 500 RPM em 5,5 segundos. Tá? Então, o que a gente tem? Um CD parado, então a velocidade inicial dele é 0, velocidade angular e a velocidade linear também. Tá? E depois de 5,5 segundos, ele vai estar girando a 500 RPM. Tá? Então, olha assim, a gente já tem que variou a velocidade, então existe uma aceleração aqui, né? Ok. Ele estava no repouso, quer dizer que a velocidade inicial é 0, e nós temos o tempo que demorou para isso. Bom, qual que é a pergunta? Qual a aceleração angular suposta, qual é a aceleração angular suposta constante? Tá? Então, a gente está considerando que a aceleração é sempre a mesma aqui, né? Então, a gente vai supor que a aceleração é constante, mas qual o valor dela? Então, primeiro, a gente tem que trabalhar com esse 500 RPM. Tá? Então, eu tenho 500 rotações por minuto. Cada revolução, cada rotação, equivale a 2π. Nós sabemos que uma revolução completa é 2π. Não é isso? Então, toda vez que a gente vê rotação ou revolução, a gente substitui por 2π. E um minuto. Né? Minuto é 60 segundos. Então, a gente vai ter revoluções por segundo. Então, nós temos aqui ó, a rad. Né? Um rad é uma revolução inteira aqui. Ó. Então, 52,36 rad por segundo. Essa é a velocidade final que nós temos ali depois de 5,5 segundos em radiano por segundo. Tá, gente? Então, transformou. Então, para a letra A, a gente tem velocidade final 52,36, velocidade inicial 0, porque ele estava no repouso, alfa, vezes o tempo em segundos. Lembrando que aqui está em segundos e aqui está em segundo na velocidade. Bom, isolando aqui o alfa, a gente tem uma aceleração angular de 9,5 radianos por segundo ao quadrado. Quer dizer que depois de 1 segundo ele estava com 9,5 radianos por segundo, depois de 2 segundos ele estava com 19 e foi aumentando. Depois de 5,5 segundos ele estava com 500 radiano
por segundo, ok? Com 52, desculpa, com 52,36 radiano por segundo, ok? Depois de 5,5 segundos. Bom, a segunda pergunta é: quantas voltas o disco dá em 5,5 segundos? Bom, a gente quer saber, né, a variação de θ. Cada volta é 2π, não é isso? Então nós temos lá, ó, θ final é igual a θ inicial mais velocidade angular inicial vezes o tempo mais 1/2 da aceleração que a gente acabou de calcular vezes o tempo ao quadrado. Você substituindo tudo, você vai ter um θ, como o θ inicial era 0, de 143,7 radianos. Se você dividir por 2π, que é uma volta, então você tem, né, 22,9 voltas, tá? Isso aí, quantas voltas ele deu em 5,5 segundos. Qual a distância percorrida por um ponto a 6 centímetros do centro neste 5,5 segundos? Então a gente tem um CD, tá? A gente tem aqui o centro, e a gente tem vários pontos em relação a esse centro. A gente quer saber um que está em algum lugar aqui a 6,5 centímetros. Lembrando que a gente tem que trabalhar com metros aqui, né? Então, olha só. A ΔS, a gente tinha lá que ΔS, que é o tanto que ele anda, né, com a distância que é R, Δθ, tá? Qual que é a distância dele aqui? 6 centímetros, 0,06 metros. E o θ, a variação, o Δθ também pode ser, né? Porque o inicial era 0. 143,7 radianos. Então ele andou 8,62 metros. Lembrando que o radiano some, né? Que ele é só uma indicação, ele não é uma unidade, tá? Ele só indica que nós estamos medindo o ângulo em radianos, tá? Ok? Então ele some ali, então 8,62 metros. Viram como que dá pra gente fazer um estudo associando tanto velocidade linear como angular, tá? Qualquer dúvida, pode perguntar no chat, né? Vou mandar vou colocar os exercícios vão estar também discriminados que vocês têm que fazer para essa parte, e se tudo correr bem, já vou deixar uma autoavaliação no decorrer da semana. E abraço, né? Muito obrigado, e semana que vem, se tudo correr bem, eu vou mandar mais alguns exemplos para vocês, né, dessa parte, e falar um pouquinho também sobre momento de inércia, né, e energia, tá ok? Abração, bons estudos, se cuidem, lavem as mãos aí. Abraço!